Olá, tudo bem? Eu sou a Devlin e hoje eu vou estar fazendo uma atividade diferente, que no caso vai ser um teste de gravação para audiobook. Ele é de uma obra de escrita criativa, novamente, só que desta vez com autorização do autor para poder fazer a leitura desta obra. Aqui eu vou estar lendo Amores Sintéticos, escrita por Daniel Lucrédio, e o crédito desta produção é totalmente do autor. Os links para você poder vislumbrar e apreciar um pouco mais da escrita de Lucrédio estarão aqui na descrição do vídeo, assim como também o link para acesso ao servidor, onde a gente troca essas ideias e onde eu conheci o autor. Então, para você que gosta de audiobooks, que gosta de livros, gosta de literatura e de exercícios de escrita criativa, eu te convido a vir participar. Também gostaria de seus comentários, se você puder interagir, me informando o que achou desta leitura ou do acompanhamento deste vídeo, assim como o seu like, porque literalmente este é o tipo de trabalho que cansa bastante. Como eu vou fazer a leitura de uma obra que é extensiva, todo tipo de apoio e motivação é bem-vinda. Esta obra ela é estruturada em duas rotas de narrativa. A rota de narrativa de Rômulo, que vai ser lida e produzida para um audiobook via o áudio de um outro rapaz, e a linha narrativa que acompanha Noemi, que é a obra que aqui eu vou estar testando e treinando neste exato momento. Então, muito obrigada por estar aqui. Sem mais delongas, eu vou iniciar a leitura do capítulo 1, Noemi. O nome do capítulo: A Barata. Olhou pela janela e viu que a chuva não parecia diminuir. Ora, que se dane. Vou embora assim mesmo. Um pouco de água não faz mal a ninguém. Noemi começou a fechar os programas em seu computador e a arrumar os pedaços de papel jogados em cima da mesa. A maioria ia para as gavetas, organizadas em pastas minuciosamente etiquetadas. Aquilo que não tinha um lugar pré-determinado ia para o lixo, nem que isso significasse retrabalho no dia seguinte. Era um hábito que a ajudava a manter o local e a mente sempre organizados. Quando estava quase terminando, ouviu o barulho de passos se aproximando. Alguém estava correndo. Levantou a cabeça para ver, através das divisórias do vidro esfumaçado, a silhueta borrada de um dos seus subordinados, dando uma volta pelo escritório. Acompanhou-o por alguns segundos, até que ele parou na porta, que também era de vidro, porém transparente, e bateu 3 vezes. Chefe? Noemi respondeu com um gesto na mão direita, indicando que ele podia entrar. O rapaz ignorou o gesto e perguntou: Posso entrar? Entra. O que foi? Já estou indo embora. Esbaforido, o rapaz se aproximou da mesa dela e entregou um pedaço de papel. Chegou agora mesmo. É urgente. Ela olhou para a cara do rapaz. Seu nome era Ramiro. Jovem, tinha cerca de 18 anos, conforme denunciava seu rosto ainda marcado por resquícios de acne que certamente o afligiu na adolescência recente. Tinha um brilho inocente no olhar que na polícia só era visto nos novatos. Parecia assustado. Amanhã eu vejo isso. Chefe, insistiu o rapaz, eu acho melhor a senhora ver agora. Está todo mundo comentando, já saiu em todos os noticiários. Tentando ser o mais simpática que conseguia, respondeu com um sorriso. Senhora? Desculpa, chefe. Ele sorriu sem graça. Acho melhor você ver logo isso. Relutante, ela pegou o papel nas mãos. Era um comunicado oficial. A divisão de homicídios. Um robô foi assassinado no bairro Cidade dos Ingleses. Um robô? Assassinado? Exclamou Noemi, interrompendo a leitura. Não se fala em outra coisa. Respondeu o rapaz, animado. Por que acha que alguém faria isso? Um assassinato de robô era algo inédito. Não se lembrava de ter acontecido antes. Não havia motivos para isso. Não faço a menor ideia. Será que o robô estava com defeito? Talvez algum fanático, religioso. Noemi parou de prestar atenção para continuar a leitura do memorando. A perícia já foi notificada e está a caminho. 2 policiais que atenderam ao chamado se encontram no local. Já há forte presença de mídia. Enviar equipe imediatamente.
Droga de repórteres. Parece que percebem os chamados antes de nós. Quem está de plantão hoje? Jimenez. Noemi fez uma careta. Não confiava muito no time desse seu subordinado, mas teria que servir. A outra opção seria ela mesma ir até o local, o que não estava nem um pouco a fim de fazer naquele momento. Por fim, decidiu. Mande-o para lá. Deixe claro que a ordem é apenas segurar a barra, até que a perícia chega e eu consiga pensar em alguém com cérebro de verdade para assumir o caso. Ramiro sorriu, e Noemi percebeu a gafe. Acrescentou. Bem, pode suprimir a última parte. É claro, chefe. E aí, em quem está pensando? Suponho que eu mesma. Amorim e Peixoto já estão com outros trabalhos no colo e que estão longe de serem concluídos. Não tenho certeza. Eu nunca trabalhei com robôs antes. Vou pensar, amanhã eu decido. Definitivamente tem que ser a senhora. O que foi que eu disse sobre senhora? Ela ergueu uma sobrancelha e cruzou os braços, desafiadora. Me desculpe, Noemi. Ele sorriu, sem graça. Ela abriu um largo sorriso e colocou a mão em seu antebraço. Eu não sou tão mais velha assim que você, Ramiro. Ele olhou para a mão dela por alguns segundos antes de balançar a cabeça em um sinal de arrependimento. É o hábito. Me desculpe. Não esquenta. Deu uma piscadela. Bem, amanhã eu vejo isso. Até. Enquanto ela se dirigia à saída, Ramiro arriscou mais uma conversa. Ei, chefe. Sim? Ela se virou. Eu pensei que... Ele hesitou. Bem, se você for mesmo assumir o caso, eu... Noemi ficou parada, esperando que ele concluísse sua frase. Claramente queria pedir algo, mas não conseguia, e ela soube o que era. Aproximou-se e repetiu o gesto de colocar a mão no antebraço de Ramiro. Ele a encarou. Olhando-o fundo nos olhos, ela disse. Desculpe, eu acho que preciso de alguém mais experiente ao meu lado. Com uma clara decepção no olhar, o rapaz assentiu com a cabeça. Noemi acrescentou. Se está atrás de um pouco de emoção, posso te colocar no caso dos vereadores. Os dois riram. Um homicídio por motivos políticos era a pior forma de castigo e fonte de dores de cabeça para um investigador. Já entendi, chefe. Eu sou muito novo para ser seu parceiro, então. É isso. Boa noite. Ela se virou e achou que desta vez conseguiria ir embora. Mas ele a interrompeu novamente. Só acho estranho que... Com um sorriso, que agora já tinha muito mais de irritação do que simpatia, Noemi se virou e o encarou. Ramiro disse. Bem, já que a nossa diferença de idade é pequena... Hesitou. E se nós dois, um dia desses... Aquilo a pegou de surpresa. Ele a olhava de um jeito diferente. Se antes seu olhar suplicava por uma tarefa profissional promissora, agora parecia outra coisa. Sem querer desapontá-lo uma segunda vez, ela começou. Ramiro, eu... Relaxa, chefe. Ele deu um sorriso debochado. Estou zoando com você. Comprimindo os lábios para suprimir um xingamento, ela baixou a cabeça, sem graça. Sem olhar para ele, esticou o dedo médio. Apesar do gesto rude, foi com um sorriso contido no rosto que ela virou-se de costas e finalmente saiu da sala. O caminho até a porta da delegacia estava quase vazio. Noemi não esperava isso. Droga, já é tão tarde assim. A Tati vai me matar. Ela não gostava de ficar até tarde, pois quase sempre ficava com uma sensação de solidão e abandono. A divisão de homicídios já não era particularmente povoada, havendo 22 pessoas sob sua supervisão. Considerando a enorme densidade populacional daquela região, era um milagre que os criminosos ainda não tivessem tomado conta de tudo. A sensação de impotência e a certeza de que estava no limite do caos pairavam nos cantos das salas bagunçadas, sem que ninguém, exceto Noemi, parecesse dar importância. Boa noite, pessoal. Ela sorriu, enquanto saudava um trio de policiais carrancudos sentados em suas mesas. Eles mal olharam para ela ao acenar a cabeça em uma resposta áspera.
Outros poucos que ainda estavam por ali e não se deram ao trabalho de sinalizar qualquer tipo de recíproca amigável à súplica da delegada. Diferente de Ramiro, que a tratava de maneira mais leve e brincalhona, o comportamento evasivo dos policiais quase sempre piorava a sensação de solidão que Noemi enfrentava diariamente. A maioria evitava olhar diretamente para a figura imponente da chefe, e isso a incomodava. Era algo com que não sabia lidar plenamente, pois não tinha muito tempo no cargo. E não foi uma conquista fácil, como muitos por ali pareciam implicar. Ou desejar, lá no fundo do poço de sua inveja. Desde que entrou na polícia, ainda jovem, passou muitos anos cumprindo serviços burocráticos e tarefas sem importância. Quando surgiu uma vaga de investigadora, abraçou a oportunidade com unhas e dentes. Diminuiu drasticamente a quantidade de compromissos sociais para estudar e aprender o máximo que conseguia. Trocou festas, shows, jantares e encontros amorosos, que ocupavam tipicamente de 5 a 7 noites por semana, por horas sentadas em uma cadeira em uma sala de aula com o nariz enfiado nos livros. Não conseguiu, na primeira vez, nem na segunda e nem na quarta. Mas não demorou para que seu esforço fosse recompensado. Quando ganhou seu distintivo e a honra de participar da investigação de crimes reais de assassinato, decidiu que não pararia ali. Sua reputação foi crescendo à medida que demonstrava uma competência ímpar. Noemi não se considerava brilhante. Não acreditava ter a mesma capacidade analítica, nem os instintos certeiros que alguns de seus colegas mais experientes pareciam ter recebido ao nascer. Mas compensava com sua enorme dedicação a análise minuciosa e detalhada de toda e qualquer pista e um talento nato para nunca desprezar nada nem ninguém durante uma investigação. Diziam que ela tinha uma memória de elefante, mas a verdade é que era apenas muito mais organizada do que a maioria. Passaram-se somente 5 anos até que se tornasse delegada. Quando a ocupante anterior do cargo morreu em um acidente de trânsito, Noemi assumiu a vaga como uma vantagem sobre os demais postulantes. A antiga delegada morreu jovem, com apenas 53 anos de idade, e foi apenas por esse motivo, diziam, que Noemi conseguiu o cargo. Ninguém esperava que a vaga surgisse tão cedo, portanto não houve tempo para se preparar direito para a disputa. Assim, ao invés de um policial experiente com bastante tempo para galgar os degraus até o topo por meio de bajulação e negociações políticas, venceu a profissional mais preparada e a divisão de homicídios passou a ser comandada por alguém com competência técnica reconhecida. Em tese, isso deveria facilitar sua aceitação dentro do departamento, mas na prática significava que os membros mais experientes e influentes estavam corroídos pela inveja e não hesitariam em incentivar uma cultura de oposição e isolamento da nova chefe. Além disso, Noemi era alta e tinha uma postura confiante. E era bonita, acima da média, o que era razão mais do que suficiente para intimidar outros seres humanos. Também não ajudava o fato de quase sempre usar botas de salto alto e uma combinação de calças jeans ajustadas e camisa social por baixo de uma jaqueta de couro curta. Apesar de ser uma escolha simples e confortável, tinha um efeito colateral indesejável. A maioria dos policiais, em particular os homens, gastavam o mínimo de tempo possível olhando-a nos olhos, mas não hesitavam em virar seus pescoços para admirar suas curvas depois que ela passava. Ela percebia e odiava isso. Mas também não achava justo mudar seu estilo de se vestir. Como resposta, fazia questão de ostentar um olhar simples e direto o tempo todo durante as interações com seus colegas, pacientemente esperando até que o gesto lhe fosse retribuído, sem ousar desviar seu foco. Mesmo quando se via obrigada a dar os esporros mais desmoralizantes, sempre buscava esperar até que seus subordinados levantassem os olhos novamente antes de encerrar a conversa, quase sempre amenizando o clima com uma palavra ou gesto mais brando. Esse era seu jeito de ser. Seu jeito de lutar a eterna disputa entre ser ela mesma, conquistar a amizade dos colegas e fazer com que o serviço fosse feito de forma eficiente. Naquele início de noite, a batalha pendia para o lado da inimizade e do afastamento. Não recebeu nenhum tipo de recíproca ao seu sorriso. Até mesmo a brincadeira feita antes por Ramiro, que tinha trazido um pouco de energia e calor humano,
tinha perdido o efeito. Você não está aqui para fazer amigos. O pensamento recorrente surgia com frequência desanimadora. O ponto de táxi não ficava exatamente próximo à entrada do edifício, de forma que Noemi precisou andar embaixo da chuva por mais alguns metros até chegar ao local. Assim que chegou, levantou a mão, sinalizando seu desejo de embarcar. Uma luz amarela acendeu e começou a piscar em um poste a poucos metros dali, sinalizando que um veículo estava sendo requisitado. Para seu desânimo, a cobertura plástica do ponto de táxi estava quebrada, reduzindo a proteção contra a chuva a um mísero pedaço de área seca. Por sorte, não havia mais ninguém ali e ela conseguiu ficar com a cabeça e os ombros protegidos. O mesmo não podia ser dito sobre suas pernas, que rapidamente começaram a ficar encharcadas. Droga, minhas botas! Abaixou-se e tirou-as, junto com as meias, obrigando-se a pisar com os pés descalços no chão gelado. Olhou para as botas. Apesar da aparência, não estavam molhadas por dentro. Estariam secas e prontas para uso no dia seguinte. A luz amarela ficou verde. Um veículo tinha sido localizado e em breve chegaria ao local. Enquanto esperava, respirou fundo, tentando expulsar as más energias e o cansaço acumulados ao longo do dia. Estranhamente, a sensação dos pés descalços no chão molhado se intensificou. Tornou-se uma sensação boa. Fazia tempo que não andava descalça. Ainda decidida a expulsar o desânimo, resolveu fazer algo diferente. Encaixando os sapatos debaixo do braço para protegê-los, deu um passo à frente, saindo da mísera cobertura plástica que ainda barrava as gotas de chuva e levantou o rosto. A água vinha do céu escuro. De vez em quando, um relâmpago acendia tudo, tornando visíveis os contornos dos enormes arranha-céus e acendendo as milhares de gotículas que viajavam pelo ar. Centenas de metros de concreto e vidro se erguiam, e mesmo assim a água conseguia chegar até ali embaixo. Depois de escapar das grossas nuvens que cobriam o céu iluminado por baixo das luzes da imensa metrópole, as gotas achavam seu caminho, desviando das fortes correntes de vento até grudarem em seu rosto. Depois escorriam pelo seu queixo, pescoço, peito, barriga e cintura, até finalmente se juntarem à poça que encharcava seus pés descalços. Noemi ficou parada assim, por um tempo, apreciando a sensação incomum e imaginando quantas das centenas de milhões de pessoas que moravam na cidade estariam sendo banhadas por aquelas águas naquele exato momento. Provavelmente só você, Noemi. A luz do táxi se aproximando a despertou de seu desvaneio. Assim que ele pousou na área designada, foi até o veículo, esperando que a porta se abrisse. Mas não abriu. Droga de velharia. Ela deu um chute na porta, batendo a sola de seu pé descalço no metal gelado. Finalmente o veículo se abriu com um suspiro do mecanismo pneumático que havia sido liberado. Desculpe por isso, dona. A porta está enroscando. A chuva só faz piorar, sabe? A voz do motorista saía de um alto-falante que ficava ao lado da tela brilhante onde seu rosto era desenhado. Ele não estava ali. Era um veículo autônomo, controlado remotamente. Mas a imagem borrada e cheia de estática permitia à passageira contemplar seu rosto gorducho envolto por grandes fones de ouvidos, adornados por luzes coloridas. Não tem problema. Ela sorriu. Já estou toda molhada mesmo. Tentou ser o mais simpática que conseguia. Não foi difícil. O breve momento na chuva tinha levado seu espírito. Me desculpe, vou mandar consertar isso. O rosto do motorista sorriu na tela. Qual o destino, moça? Complexo Norte-Nordeste, via 14, sentido centro. Torre 34, por favor. É pra já. Aperte bem o cinto. Não vai fechar a porta? Ué, não fechou? Soltando um suspiro, Noemi se levantou e puxou a maçaneta interna, fechando-a com um baque forte. Pronto, tive que fechar na mão. Me desculpe por isso, a porta está... Sim, está enroscando por conta da chuva, você já disse. Por favor, estou com pressa. Sim, é claro, me desculpe. O rosto do motorista se fechou um pouco. Ele olhou para baixo e assinou alguns comandos na tela à sua frente, fazendo o veículo decolar e ganhar velocidade rapidamente.
Arrependida pela breve grosseria, Noemi tentou amenizar, puxando o papo com o rapaz e recolocando no rosto seu sorriso amigável. Me desculpe por ter sido rude. É que eu perdi a hora hoje e não quero indispor com minha amiga. Ela está me esperando. Vai apresentar o namorado. Sem problemas. Você é policial? Aquilo lhe chamou a atenção. Por que ele queria saber isso? Percebendo a hesitação da passageira, o rapaz logo acrescentou. Vi pelo registro da câmera que você saiu do prédio da polícia. Por isso estou perguntando. Ah, sim, é claro. Me desculpe. Repreendeu-se pelo excesso de desconfiança. Você não tem cara de policial. O rapaz sorria simpaticamente. Suas bochechas gorduchas ficaram um pouco vermelhas. Ah, não? Decidiu brincar um pouco. E eu tenho cara de quê? Deixe-me analisar. Rosto fino, traços orientais bastante evidentes, mas misturados. Eu diria que um de seus pais é asiático, o outro descendente de europeus. Acertei até agora? Muito bem. Ela abriu um sorriso ainda maior. Mas o que isso tem a ver com a minha profissão? Só estou esquentando. Vamos lá. Cabelos lisos e longos, bem cuidados. Suas roupas são de marca, estilosas. Dá para ver mesmo estando molhadas. E as botas embaixo do seu braço também são muito chiques. Ah, sim. Tinha me esquecido delas. Tirou os sapatos dali e colocou-os no banco. Começou a usar as meias para enxugar um pouco os pés. Não estrague suas meias. Tem umas toalhas de papel no compartimento à sua frente. Pode pegar. Obrigada. Enquanto Noemi pegava algumas toalhas para se enxugar, o rapaz continuou. Considerando tudo isso, eu diria que você trabalha no ramo do entretenimento. É dançarina? Tem cara de dançarina. Dançarina? Ela riu um pouco. Decidiu concordar. Sim, você acertou. Sou dançarina. Como soube? Suas coxas grossas são sinal de alguém que usa muitas pernas para dançar. Noemi sentiu seu sorriso querendo desaparecer. O comentário inoportuno mudou imediatamente o clima da conversa, tornando-a sombria e deixando o ambiente dentro do táxi bastante pesado. Lutando para não deixar sua consternação transparecer, segurou seu sorriso da melhor forma que conseguiu. Ajeitou-se discretamente no banco, tentando encolher um pouco as suas pernas. O brilho das lentes da câmera à sua frente, que ficava incomodamente na altura da cintura, lhe queimou na retina. A vontade de soltar um xingamento e parar o veículo ali mesmo era enorme. Mas já estava atrasada, então decidiu apenas dar um sorriso amarelo e encerrar o papo. Bem, você acertou. O rapaz sorriu de volta e não disse mais nada. Noemi cruzou os braços e virou o rosto para o lado. Permaneceu assim por um tempo, observando a cidade pela janela. As luzes das centenas de apartamentos dos prédios pelos quais passava brilhavam nas gotículas de chuva grudadas no vidro do táxi embolorado. Que chuva, não? A voz interrompeu o silêncio. É, que chuva. Ela respondeu. Ele sabe que está chovendo. Será que ele está aqui por perto? Normalmente, os motoristas de carros autônomos ficavam em uma central de comando, quase sempre em uma outra cidade, às vezes até em outro país. A dúvida de teor quase neurótico a atormentou, mesmo assim. Está chovendo muito. Você não tem guarda-chuva? Está toda molhada. Cada vez mais nervosa, procurou com os olhos pelo táxi, em busca do cartaz que trazia as informações do motorista. Encontrou-se do lado oposto, onde ficava a tela com seu rosto. Seu nome era Osvaldo, tinha 23 anos de idade. Seu registro era de Nova Estância do Sul, uma cidade que ficava a muitos quilômetros de distância. Também está chovendo aí na Nova Estância do Sul? O rapaz exibiu um certo desapontamento no rosto ao responder. Meu registro está desatualizado. Não estou mais em Nova Estância. Oh, e onde está? Está desconfiada de algo? Não, eu só estava puxando papo.
Que coisa! Não, não está chovendo aqui. Satisfeita? Me desculpe, eu... Noemi ficou sem saber o que responder. A sensação de ter sido grosseira com o rapaz voltou, misturada com uma forte vontade de mandá-lo para os piores confins do planeta. Tentou manter a classe, lutando para parecer o exato oposto do que sentia. Olha, estou atrasada. Estou sim toda encharcada. Quase perdi meus sapatos. Não tenho guarda-chuva. E me desculpe se estou sendo grosseira. Não foi a minha intenção. Exibiu seu sorriso mais amável enquanto se desculpava, o que surtiu o efeito desejado, pois a simpatia retornou ao rosto do rapaz. Tudo bem. Escute, pode se secar. Use as toalhas. Tem um monte. Pode pegar todas, se precisar. Obrigada. Ela suspirou e começou a retirar as toalhas e passar pelo rosto e cabelos. Quando começou a secar o pescoço, ouviu a voz novamente. Tem toalhas suficientes? Acho que sim. Obrigada. E você vai conseguir secar o corpo todo? Hein? Não seria melhor se você tirasse as blusas e as calças? Eu prometo não olhar. Imediatamente, Noemi tirou sua jaqueta e a jogou sobre a câmara. Não, me desculpe, moça. Eu... Pouse esse veículo agora. Não dá, eu... Noemi encontrou o botão de emergência que ficava ao lado do banco e o pressionou. Imediatamente, o táxi começou a fazer um movimento descendente. Por favor, moça, não me denuncie. Eu não fiz por mal. É que eu te achei muito linda, de verdade. Cale a boca. O rapaz ficou quieto o restante do tempo em que o táxi demorou para chegar até o chão. Assim que o veículo pousou, a porta não abriu. Droga! Noemi esticou o braço e puxou a maçaneta, mas não conseguiu abrir o veículo. Depois de tentar algumas vezes, ela disse com voz firme: Abre a porta! Eu já disse, está emperrada por causa da chuva. Ela retirou a jaqueta da câmera e aproximou seu rosto da tela o máximo que conseguia. Tentando não deixar transparecer seu nervosismo, disse: Eu menti antes. Eu sou policial. Você não vai querer que eu mostre meu distintivo, vai? Porque se eu fizer isso, você vai estar muito mais encrencado do que com uma simples reclamação por comentários inapropriados durante a viagem. Não, por favor. Achei que não. Vamos, faça alguma coisa para abrir a porra da porta. Eu vou tentar uma coisa aqui. Só um minuto. O rapaz começou a apertar vários botões desesperadamente, até que um clique fez dentro do mecanismo da porta. Noemi imediatamente puxou a maçaneta e a porta se abriu com um estrondo. Obrigada. A palavra educada saiu de sua boca sem que se desse conta, e não combinou com a força exagerada que usou para fechar a porta do táxi. Um enorme barulho se fez parecer que tinha algo se quebrado ali dentro. Ih, será que quebrei algo? Seu senso de responsabilidade completamente fora de hora a surpreendeu. Respondeu a si mesma. Ora, foda-se. Já estava quebrada mesmo. E por que diabos está se preocupando com esse merda, Noemi? O diálogo interno provocou um acesso de riso no momentâneo. Olhou ao redor para avaliar sua localização. Não estava longe de casa. Respirando fundo, olhou para cima para receber mais algumas gotas de chuva no rosto antes de começar a caminhar. Depois de alguns minutos andando sobre a chuva, o riso tinha desaparecido e a sensação de pés molhados e a roupa encharcada já não tinham mais nada de agradável. Somente um pensamento ocupava sua mente. Motorista Osvaldo de Nova Estância do Sul. Avaliação: 0 estrelas. Comentário: tarado filho da puta. Enquanto subia as escadas, preparava-se mentalmente para enfrentar a fera. Tatiana certamente estaria brava por conta do atraso e não pouparia esforços em jogar na cara da colega de apartamento sua falta de consideração e amizade. Eram amigas há bastante tempo, mas Noemi sentia que, ultimamente, se esforçava demais para manter a relação afetuosa. Tati, me desculpa.
Foi a primeira coisa que disse ao terminar de subir as escadas e ver a colega de quarto sentada na mesa da pequena sala de jantar comunitária. Noemi? Respondeu a amiga. O que aconteceu? Por que você está toda molhada? É uma longa história. O táxi que eu peguei parou ao ver o rosto de Tatiana, que estava emburrado. Ela tinha 26 anos, sendo, portanto, 10 anos mais jovem do que Noemi, mas muitas vezes agia como se fosse uma adolescente. Essa era uma das vezes. Ficava emburrada e conversava em poucas palavras até que o Noemi se humilhasse e pedisse desculpas. Não querendo enfrentar essa tática mimada da colega de apartamento, mudou de assunto. Bom, mas não me atrasei por causa disso. Fiquei presa no trabalho. Houve um assassinato. Sim, disse Fernando, animado. Mataram um robô lá na Caipilândia. Fernando era o colega de apartamento das duas. Os três dividiam cerca de 15 metros quadrados, que eram suficientes apenas para suas camas, e pouca coisa além disso. Estavam agora na sala de jantar comunitária que ficava no seu andar do enorme complexo residencial. Fernando, reprimiu Noemi. Isso é falta de respeito. Ai, desculpa, mãe. Fez um gesto exagerado com as mãos unidas em súplica. Me perdoa, não vou mais chamar aquela gente de caipira. Tá bom assim, chatice? Noemi riu com o jeito do amigo. Ao olhar de volta para Tatiana, o riso mingou. Acrescentou. Enfim, eu não tenho muitos detalhes, mas precisei despachar alguém para apagar o incêndio antes de sair da delegacia. Mentiu, de forma convincente. Eu não queria me atrasar, sinto muito. Cadê seu namorado? Tatiana levantou o queixo e não respondeu mais nada. Está ainda mais atrasado que você, Noemi, cutucou Fernando. A Tati está soltando fogo pelas orelhas. Qual será a desculpa que ele vai dar? Noemi olhou para a bancada que havia ao lado da mesa e viu um pacote fechado de comida chinesa ao lado de um vinho que sabia ser extremamente caro. Sentiu-se mal por ter atrapalhado a noite da colega, ainda que não fosse a única culpada. Eu sinto muito, amiga, disse Noemi. Deve ter acontecido algo, com certeza. Espero que sim. Não seria nada legal ser apunhalada nas costas 2 vezes na mesma noite. Noemi contou até 10, não querendo soltar um comentário ríspido e piorar as coisas. Fernando, sem papas na língua, pareceu ler seus pensamentos. Ai, quanto drama! Só esquentar no micro-ondas e pronto! Reclamou Fernando, levantando-se. Ainda bem que você chegou, Noemi. Fica aí com a chorona enquanto eu vou tomar banho. Parece que tem um chuveiro livre. Quer saber? Disse Tatiana. Eu vou abrir esse vinho. Me acompanha? Opa, vinho? Era Nicholas, o vizinho do apartamento ao lado, que chegava com um prato de comida pronta para esquentar no micro-ondas. Me acompanha, Noemi, repetiu Tatiana, olhando para Nicholas com um olhar bravo. Esse vinho não é para qualquer um, não. É claro que sim, consentiu Noemi, sentindo-se um pouco constrangida. De fato, o vinho aparentava ser de uma marca bastante cara. Devia custar muito mais do que ela mesma podia gastar com bebidas em um dia de semana. Os colegas de apartamento, Tatiana e Fernando, tinham mais dinheiro que Noemi, que gastava quase todo o seu salário de chefe de polícia no aluguel do minúsculo quarto, do minúsculo apartamento que compartilhavam naquela hora nobre da cidade. Depois de manter seu guarda-roupas atualizado, não sobrava muita coisa para comprar alimentos mais refinados do que lanches leves, macarrão instantâneo e bebidas lácteas industrializadas. Beber um vinho chique era, pelo menos para Noemi, um luxo reservado às noites mais especiais do ano. Tatiana não fazia muita questão de esconder sua melhor condição financeira de Noemi. Estava particularmente irritada naquela noite. Não demonstrou um pingo de solidariedade ao entornar 2 copos da bebida valiosa sem oferecer igual dose à colega, que bebericou o líquido saboroso aos poucos. Também começou a esnobar, falando da tarde de compras que tinha passado no shopping. Eu comprei esse vestido em Maximus, não é lindo? Combina bem com a minha bota da Hairs. Acho que o Teodoro vai gostar. Eu não sei, não conheço, né? Respondeu Noemi, sem graça. Ele vai gostar sim, é refinado. Ele vive me pedindo para comprar roupas bonitas, arrumar meu cabelo, esse tipo de coisa.
Apesar da irritação crescente, Noemi sentiu um pouco de pena de Tatiana. A colega tinha um rosto fino, olhos castanhos sonhadores, maçãs do rosto proeminentes e uma boca cheia, cujos lábios generosos se destacavam pelo sorriso fácil. Ela tinha um corpo esguio, resultado de muitas horas de malhação. Seus cabelos eram loiros e lisos por causa do forte tratamento que fazia para clareá-los e acalmar os cachos naturais que insistiam em aparecer. Estava muito longe de ser feia, mas por algum motivo achava que precisava sempre se esforçar mais do que o normal para parecer atraente. Teodoro, pelo jeito, estimulava esse tipo de comportamento, ao desprezar sua beleza natural em prol de atributos estéticos mais óbvios. Fernanda está chegando, disse Noemi, olhando para o colega que se aproximava com seu caminhar gingado. Estava ficando frio. Os poucos goles de vinho não foram suficientes para afastar a sensação gelada da roupa molhada na pele. Vou aproveitar e tomar um banho. Prometo que volto rápido. Ainda estou meio molhada por causa da chuva. Não pode deixar para tomar banho depois? Resmungou Tatiana. Teodoro já está quase aqui. Você já demorou pra caralho pra chegar aqui. E agora quer atrapalhar ainda mais o jantar? Noemi cerrou os punhos. Depois passou as mãos nas pernas. Estavam muito úmidas e frias. Cruzou os braços, tentando se aquecer um pouco. Mais uma vez, segurou um xingamento dentro da boca. E mais uma vez, foi Fernando quem a salvou. Ô capeta! Ele disse, enquanto terminava de secar seus cabelos. Não está vendo que ela tá toda molhada da chuva? Vai logo, vai, antes que alguém ocupe o chuveiro. Disse, dirigindo-se a Noemi. Dando uma última olhada para a cara emburrada da amiga, Noemi se levantou e foi até seu quarto para pegar a roupa seca e a toalha. Assim que abriu a porta, chamou. Andrei? O robô saiu de seu pequeno cubículo atrás do armário. Olhou-a com simpatia e a admiração de sempre ao responder. Boa noite, Noemi. Como foi seu dia? Estou com pressa, sem papo. Está tudo bem aqui? Bem, aconteceu algo. O quê? Diz logo, tenho que tomar banho. Apareceu uma barata no corredor ao lado. Barata? Um arrepio lhe subiu pela espinha. Eu sei que você não gosta, por isso estou avisando. Mas e aí? Só isso? Bem, ela desapareceu. Ai, meu Deus, onde? Não sei, eu procurei, mas... Tira tudo daqui e coloca no corredor, já. Espirre veneno em tudo que é canto e tape todos os buracos. Tudo? Até o armário? Sim, esvazie o armário, olhe dentro de minhas roupas, sapatos, tudo. Ou melhor ainda, leve o armário para o corredor e esvazie-o lá. Está bem, Noemi. Seu rosto sereno e bem desenhado lhe trazia uma paz infinita. Pode ficar tranquila. E coloque uma roupa a fazer isso. Não quero que as vizinhas fiquem te desejando enquanto trabalha. É claro, Noemi. O robô foi até seu pequeno cubículo para colocar uma calça e camiseta por cima da cueca justa que usava para ficar sozinho. Enquanto isso, ela fez o gesto contrário. Tirou sua roupa molhada e jogou-a na cama, dando mais uma ordem ao seu robô. Aproveite e coloque para lavar e secar, por favor. Considere feito. Ele respondeu, em sua voz gentil. Noemi colocou o roupão e chinelos de borracha. Pegou sua toalha e um vestido leve, porém comportado, apropriado para a noite que teria. Deixou um ocupado Andrei para trás enquanto se dirigia ao banheiro no final do corredor. Antes de afastar muito, virou-se e disse. Andrei? Sim? Obrigada. Não preciso agradecer. O robô sorriu, antes de voltar para arrastar o armário para fora do quarto. Sério? Teodoro sorria sarcasticamente. 2 anos? Está bem, já chega, reclamou Noemi. Sua irritação agora estava passando ao limite. Sério? Tatiana ignorou o apelo da amiga. A última vez que eu vi Noemi com um homem foi antes da última eleição. Acho que a idade chegando, as rugas aparecendo. Tati, seu olhar agora era de súplica. Você está bêbada, pare. Quer dizer, sem contar o Andrei, né? Quando bebia, a amiga perdia a noção do ridículo ou o respeito pelos amigos.
Naquela noite, por ter se irritado com Noemi antes, parecia ainda mais disposta a fazê-la passar vergonha. Quem é Andrei? Perguntou Teodoro, que tinha se mostrado tão irritante quanto a namorada durante a noite. Ela tem um robô particular, só pra ela. Você é rica, sim? Que nada, respondeu Tatiana em tom de deboche. Ela herdou de uma tia, avó. Quem foi mesmo, querida? Foi um salvamento. Eu não herdei de ninguém. Já te expliquei isso, Tatiana. Me diz uma coisa, Noemi. Teodoro se aproximou com um ar de malandragem no rosto. Você já transou com o seu brinquedinho? Noemi corou. Não acreditava no que estava ouvindo. Antes que pudesse responder, foi obrigada a ouvir ainda mais. Ih, é quase toda noite. Dá pra ouvir tudo com essas paredes finas. Tatiana começou a falar, mas foi interrompida por Fernando. E já tá na hora de ir pra cama, Tati. Você já tá daquele jeito de novo, entendeu? Não enche, Fer. Estou aqui com meu namorado gostoso. Teodoro olhava para Noemi, que estava desconcertada pelo rumo da conversa. Ele finalmente pareceu perceber o clima ruim e disse: Tati, meu amor, acho melhor você ir pra cama. A gente continua amanhã, que tal? Que excelente ideia! Está combinado, respondeu Fernando, erguendo a moça bêbada e guiando-a até seu quarto. Ela começou a balbuciar alguma coisa sem sentido, mas parecia não querer arrumar confusão. Sim, amanhã pode ser, então. Boa noite. Enquanto carregava a colega, Fernando olhou de forma aliviada para Noemi, que murmurou um obrigada entre os dentes. Agora estava sozinha com Teodoro. E então? Perguntou o rapaz. O quê? O que achou de mim? A Tati estava doida para me apresentar a você. Estava, é? Sim, ela te admira muito, sabia? Sua opinião é muito importante para ela. O que foi? Nada, só acho que minha opinião não deveria fazer diferença. Afinal, o que tem a ver com vocês dois? Bem, agora que assumimos o namoro, eu vou começar a vir aqui com mais frequência. E daí? E daí que, se você não gostar de mim, vai ser difícil a nossa convivência. Assim. Noemi abriu um sorriso. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Eu gostei de você. A mentira saiu fácil de sua boca. Mesmo? Sim, você é legal, muito simpático. Também gostei de você. Ele sorriu de volta. Que bom. A Tati vai ficar feliz, então. Vai. Um silêncio incômodo se fez presente na sala. Noemi desejou que algum vizinho entrasse ali para pegar um copo de água ou preparar alguma refeição, só para quebrar aquele clima esquisito. Mas, incrivelmente, os 60 moradores daquele andar decidiram ficar em seus cubículos naquele momento. E você gosta de trabalhar na prefeitura? Perguntou Noemi, querendo puxar assunto. Trabalha com logística, não é? Sim, trabalho. E o que você faz? No momento, É. estou em busca de algo. E o que seria esse algo? Eu estou trabalhando com essa firma, sabe? Ela é boa, eficiente, mas não é exatamente o que eu queria. Eu precisava de algo mais... algo melhor. Noemi ficou em silêncio, sem entender direito do que ele estava falando, ou sem querer entender. Ele, que estava com os braços cruzados até então, apoiou os cotovelos na mesa e colocou sua mão sobre a de Noemi. Disse: Eu acho que essa firma não tem as qualidades que eu procuro, sabe? Ele acariciava as costas da mão dela enquanto falava. O primeiro instinto foi o de tirar a mão dali imediatamente. Mas não fez.
Um turbilhão de pensamentos confusos e mal elaborados passou pela cabeça dela. Os acontecimentos do dia reverberaram em sua mente, desde o assédio no táxi até as provocações descabidas da colega, primeiro desprezando-a e depois humilhando-a. E agora se apresentava uma oportunidade perfeita. Podia se vingar dela, machucando-a pra valer. E ainda aproveitava para matar a saudade de um homem de verdade em seus braços. Ele era charmoso, não podia negar. Seus cabelos eram sedosos e levemente ondulados, bem aparados. O rosto tinha traços retos e uma barba com aparência mal feita, mas que, obviamente, era cuidadosamente planejada. Os olhos sedutores eram envoltos por pálpebras que pareciam semicerradas o tempo todo, e sobrancelhas finas e arqueadas. O nariz longo e a boca grande complementavam um visual bastante atraente. Era mais velho do que Tatiana. Na verdade, tinha quase a mesma idade que Noemi. Os pensamentos maldosos continuavam pipocando. Além de ter uma idade mais avançada, ele provavelmente estava com Tatiana apenas por conveniência, ou por gostar de ter uma cachorrinha obediente do seu lado. Por outro lado, ele desejava Noemi para valer. Não havia mais dúvidas agora. Seu olhar a devorava sem pudor, saltando de seus olhos para sua boca entreaberta enquanto sua respiração se acelerava. De repente, ela percebeu que ainda não tinha tirado a mão debaixo da dele. Vamos sair daqui? As paredes são muito finas, você ouviu-a dizer. Mesmo estando muito bêbada, ela vai escutar. Não, está maluco? Finalmente conseguiu mover a mão e puxá-la para longe do toque pegajoso do homem. Mas você me quer, não quer? Mais uma vez, demorou para reagir. Ela queria dizer que não, mas não estaria sendo completamente sincera. Ele sorriu, satisfeito com a hesitação dela. Vamos, é que eu preciso falar para te convencer que você é muito mais gostosa do que ela. O quê? Porque isso é óbvio demais. Ela tinha me alertado que você era bonita, mas minha nossa, eu não esperava tudo isso. Eu não acredito. Vamos, Noemi. Vamos sair daqui. Não, eu não vou trair minha amiga. Ainda mais com um cafajeste como você. Sério? Achei que vocês duas viviam competindo e brigando. Aquela foi a gota d'água que a tirou do breve momento de tentação. Sentiu-se envergonhada. Uma pequena parte dela estava mesmo disposta a aceitar a falta de caráter do homem à sua frente. Também não podia negar que seu ego agradeceu aos elogios à sua beleza, principalmente depois dos comentários maldosos de Tatiana. Mas o fato de que ele queria tirar proveito da relação conturbada entre duas colegas deixou claro que era um doente, cruel e manipulador. Em sua mente, desferia um belo chute no meio das pernas do infeliz. Quando ele se dobrava para a frente em resposta à dor gesticular, enfiava a palma da mão em seu nariz, fazendo-o engolir o próprio sangue misturado com o veneno que cultivava na língua podre. Mais uma vez, não seguiu seu instinto, evitando assim uma agressão gratuita que seria difícil de explicar depois. Ao invés disso, apenas levantou-se e disse: Você não presta. Não sei o que Tatiana viu em você. Começou a caminhar a passos rápidos para seu quarto. Ah, não quer mais agora? Até pouco tempo atrás queria. Ele se levantou também e começou a segui-la enquanto falava. A porta do quarto se aproximava. Ele continuava falando sem parar. Ah, e não adianta contar para ela, viu? Eu vou dizer que você se ofereceu para mim e ela vai acreditar. Ela entrou no quarto. Antes de fechar a porta, disse: Pode até ser que não acredite logo de cara, mas não vai demorar para perceber o lixo que você é. Bateu a porta com um estrondo. Teodoro continuou falando do outro lado. Vou dizer que você estava cansada de foder com um robô e que queria um homem de verdade. Ela vai acreditar porque é verdade. Olhou para o lado. André estava ali. Tinha acabado de arrumar tudo e estava em pé ao lado do armário. Malditas paredes finas. André, eu... Com licença, Noemi. O robô a afastou gentilmente com o braço e abriu a porta, dando de cara com o homem mal educado, gritando no corredor. Opa! Ele disse debochado. É você o consolo dessa daí?
Andrew não respondeu verbalmente. Em um movimento rápido, acertou um violento soco no nariz do humano à sua frente, derrubando-o no chão. Desconcertado, o homem limpou o sangue do rosto com as costas da palma da mão. Sem dizer nada, levantou-se e se afastou lentamente, acompanhado pelos olhos atentos do robô. Ele fechou a porta e encarou Noemi. Ela estava com lágrimas nos olhos. A tristeza tinha tomado conta de vez. Dia ruim, pelo jeito? Ele disse. O pior. Mas eu matei a barata. O que parecia improvável aconteceu. Um sorriso espantou as lágrimas do rosto de Noemi. Andrew sorriu também, com seu rosto cheio de compaixão, como sempre. Obrigada, Andrew. Não precisa agradecer. Já disse. Eles ficaram sem falar nada por um tempo. Noemi pensou em Tatiana. Por mais que não se dessem bem, ela achava que a colega não merecia ficar com um homem como Teodoro. Iria procurá-la no dia seguinte, logo cedo. Mas se bem conhecia Tatiana, não iria adiantar. Teodoro tinha razão. Ela acreditaria nele, e não nela. Podia ficar quieta e não falar nada, mas isso seria ainda pior, pois certamente o cafajeste iria abrir sua boca e injetar suas mentiras na cabeça da namorada. Sem o relato contrário de Noemi, iriam parecer ainda mais verdadeiras. E seria verdade, não? Você pensou mesmo em se deitar com ele? Cansada demais para manter-se naquele suplício e querendo que a noite terminasse logo, Noemi soltou um suspiro e disse a Andrew: Venha, preciso de mais um favor. Qual? Ela se deitou na cama e tirou a calcinha. Diga que me ama. Eu te amo, Noemi. Diga de novo e venha logo pra cama. Eu te amo, Noemi. E é basicamente isso. Muito obrigada por ter acompanhado esse pequeno audiobook. Deixe seu like se você gostou e se conseguiu chegar até aqui. E deixe um comentário me informando o que você achou da leitura. Me perdoe pelos bloopers. E é isso. Tenha um excelente dia.